comes the sun, here comes the sun. I say it's alright. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it feels like years since it's been here. Here comes the sun. Here comes the sun. I say it's alright. Little darling, the smiles returning to the faces. Little darling, it seems like years since it's been here. Here comes the sun. Here comes the sun. And I say it's alright. Sun, 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 here it comes. 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 Little darling, I feel that ice is slowly melting. Little darling, it seems like years since it's been clear. But here comes the sun. Here comes the sun. And I say it's alright. Here comes the sun. Here Senhoras e senhores, boa tarde. Estamos dando início à sessão solene de colação de grau da 34ª turma do curso de Educação Física Bacharelado.
e da 107ª turma do curso de Educação Física, licenciatura, do Centro de Educação Física e Desportos da Universidade Federal de Santa Maria. Informamos que, em caso de queda de luz, devido ao tempo, as luzes se reestabelecerão em menos de 2 minutos. Portanto, solicitamos aos presentes que permaneçam sentados em seus lugares. Convidamos as seguintes autoridades para comporem a mesa de honra: Vice-reitor da Universidade Federal de Santa Maria, professor Tiago Bandeira Marquesan. Diretor do Centro de Educação Física e Desportos, professor Rosalvo Luiz Savitsky. Coordenadora do curso de Educação Física Licenciatura, professora Luciane Sanchotene Etchepari. Recebemos os homenageados da turma de Educação Física Bacharelado, professor Gustavo Ferreira Pedrosa. Professor Lorenzo Iop Laporta. E da turma de Educação Física Licenciatura, professora Márcia Morschbacher. Convidamos o vice-reitor da Universidade Federal de Santa Maria, professor Tiago Bandeira Marquesan, para fazer a abertura desta sessão solene de colação de grau. Senhoras e senhores, boa tarde. Eu, professor Tiago Bandeira Marquesan, vice-reitor da Universidade Federal de Santa Maria, declaro aberta a sessão solene de colação de grau integrada dos cursos de graduação do Centro de Educação Física e Desportos da UFSM. Convidamos o patrono, professor Fábio Júnior Lanferdini, e o coordenador do curso e paraninfo da turma, professor Frederico Diniz Lima, para conduzirem ao recinto os formandos da turma de Educação Física Bacharelado.
Convidamos a patronesse, professora Leandra da Costa Costa, e a paraninfa, professora Daniele Rorato Sagrilo, para conduzirem ao recinto os formandos da turma de Educação Física Licenciatura. I used to rule the world. Seas would rise when I gave the word. Now in the morning I sleep alone. Sweep the streets I used to own. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes, listen as the crowd would sing. Now the old king is dead, long live the king. 1 minute I held the key, next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of salt and pillars of sand. I hear Jerusalem bells are ringing, Roman cavalry choirs are singing. Be my mirror, my sword and shield, my missionaries in a foreign field. For some reason I can't explain, once you'd gone there was never an honest word, and that was when I ruled the world. Convidamos os presentes para acompanharem o hino nacional brasileiro. Ouviram no Ipiranga as margens plácidas de povo heróico brado retumbante, e o sol da liberdade em raios fúlgidos brilhou no céu da pátria nesse instante. Se o penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte, em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria mãe, idolatrada, salve, salve, Brasil, um sonho intenso, um raio vívido, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velho, és forte, envolve do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Terra dourada, entre outras mil, és do Brasil, a pátria amada. Dois filhos desse sol, és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente imenso e esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras, ó Brasil, florão da América, iluminado ao sol do novo mundo. Do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida no teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, olá para o teus templos estrelado, e digam verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado.
persegues a justiça, clama forte. Verás que o filho teu não foge à luta, nem teme que te adora a própria morte. Terra adorada, entre outras mil és do Brasil, uma pátria amada. Dos filhos deste sol nas mães, gentil, pátria amada, Brasil. Convidamos a formanda Tássila de Mendonça Camargo para prestar o juramento em nome dos formandos do curso de Educação Física Bacharelado. O juramento será acompanhado pelo patrono, professor Fábio Júnior Lanferdini. Solicitamos aos demais formandos que acompanhem o juramento em pé, com a mão direita sobre o coração e repitam ao final do juramento a expressão "Assim eu juro". Juro pela minha fé e minha honra, e de acordo com os princípios éticos do profissional de educação física, exercer com dignidade, zelo e competência as minhas atividades profissionais, em prol da saúde e educação de toda a população, bem como da prática esportiva dos atletas, atendendo determinações legais, decorrente da exclusividade desta profissão, na prestação de serviços à sociedade neste campo, destacando meu papel de educador, estimulando o desenvolvimento científico, tecnológico e humanístico, para um estilo de vida ativo e o bem-estar de todos. Assim eu juro! Neste momento, procederemos à chamada nominal dos formandos do curso de Educação Física Bacharelado. O grau será outorgado pelo coordenador do curso e paraninfo da turma, professor Frederico Diniz Lima, e a entrega do diploma pelo patrono, professor Fábio Júnior Lanferdini. Formandos da 34ª Turma de Educação Física Bacharelado. De São Borja, Rio Grande do Sul, Alan dos Santos Machado. Física Bacharelado do Centro de Educação Física e de Esportes da Universidade Federal de Santa Maria, no uso de minhas atribuições legais e estatutárias, confiro-te o grau de bacharel em Educação Física, esperando que, no exercício da profissão, sejais sempre fiel aos deveres da honra, da ciência e da fraternidade. Podeis exercer a profissão. De Teutônia, Rio Grande do Sul, Amanda Schwingel. Por amor, as causas perdidas, tudo bem, até pode ser. Confiro-te o grau de bacharela em Educação Física. Podes exercer a profissão. Tudo bem, seja o que for, seja por amor às causas perdidas. Por amor às causas perdidas. De Santa Maria, Rio Grande do Sul, Eduardo da Silva Pinheiro. I give the high.
Confira o tio grau de bacharel em Educação Física. Podes exercer a profissão. Through all these cities and all these towns, it's in my blood and it's all around. I love you now like I loved you then. This is the road and these are the hands. From Mozambique to those Memphis nights, the Cabo Pass to Vancouver sights. And knock me down and back up again. You're in my blood, I'm not a lonely man. De São Paulo das Missões, Rio Grande do Sul, Eduardo Hartmann Menin. Confira o tio grau de bacharel em Educação Física. Podes exercer a profissão. Will somebody let me see the light within the dark trees shadowing what's happening? Looking through the glass, find the wrong within the past, knowing we are the youth. Caught until it bleeds out of world without the peace, facing a bit of the truth, the truth. De Santa Margarida do Sul, Rio Grande do Sul, Elizabeth Lima Amaral Neves. Confira o tio grau de bacharela em Educação Física. Podes exercer a profissão. O mundo que levo por diante não mostra sorriso na cara que tem. É o mundo de tropa e de campo, de lombo sovado dos pialos que vem. Eu peço esse mundo de frente, afiando minhas garras pro mal e pro bem. Mas também sei sonhar nos sonhos de um certo alguém. Um mundo com guincho de potro, tinido de espora e revolução. O mundo que preza a bandeira, que fez a fronteira com sangue no chão. Eu sou o guardião desse mundo de alma guerreira e rédeas na mão. De Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Evelyn Spengler. Confira o tio grau de bacharela em Educação Física. Podes exercer a profissão. De Santa Maria, Rio Grande do Sul, Leandro da Rosa Zambarda. Confira o tio grau de bacharel em Educação Física. Podes exercer a profissão. Aqui estou na difícil missão de levar a você uma mensagem que possa ser como uma luz ou um mantra. Nós não somos mais crianças, um dia acontece, a gente tem que crescer. Temos que encarar a responsa. De Santana do Livramento, Rio Grande do Sul, Leonardo Rodrigues Marques. Permisso, paisano, que eu venho judiado. O sol na moleira, a vida campeira batendo os costados. Confira o tio grau de bacharel em Educação Física. Podes exercer a profissão. Eu ando na estrada, com a vida encilhada, tocando cavalo. Sou da fronteira, me pilcho a capricho. Outrada de lei, na lida que eu sei, aperto o serviço. Meio gente, meio bicho. De Cachoeira do Sul, Rio Grande do Sul, Lúcio Mauro Vieira Milanese. Confira
filho tio grau de bacharel em educação física, pode exercer a profissão. De Santa Maria, Rio Grande do Sul, Lurian Rossi Lemos. Pecado, medo de quase nada. Hoje eu, um homem formado, olho pra trás e vejo toda inconsequência do passado, mas me arrependo de quase nada. Com filho tio grau de bacharel em educação física, pode exercer a profissão. Graças a cada perrengue, cada momento de dificuldade, eu me lembro também de todos os processos, de todas as fases, de todas as dores, todos os amores e oportunidades. Ui, medo de quase nada, apenas perder meu filho, de me perder pelo caminho e não saber voltar pra casa, de não saber fechar o ciclo e confiar em gente falsa. Eu sinto medo do destino, porque sou eu que escrevo as cartas. Yeah, medo de quase nada. De Santa Maria, Rio Grande do Sul, Marcelo Carvalho Cogo. Com filho tio grau de bacharel em educação física, pode exercer a profissão. De São Cepé, Rio Grande do Sul, Paulo Ricardo de Davi Evangelho. Drogado se pá, enfraquecido, injustiçado, se afogando no mar. Eu tô lá, lado a lado com a fé no coração. Nem que pra isso eu amanheça dormindo no chão, meu irmão. Com filho tio grau de bacharel em educação física, pode exercer a profissão. Eu gosto de pensar que a luz do sol vai iluminar o meu amanhecer. Passe na manhã, o sol não fugir. Por trás das nuvens cinza tudo vai mudar. A chuva passará e o vento vai abrir. A luz do novo dia sempre vai estar. Vai clarear você, vai iluminar. De Santa Maria, Rio Grande do Sul, Pedro da Silva Martins. Acorda, Pedrinho, que hoje tem campeonato. Vem, dança comigo, vai ver que eu te esculacho. Sei que não dá pra ver, mas você vai ver que hoje não. Com filho tio grau de bacharel em educação física, pode exercer a profissão. Acorda, Pedrinho, que hoje tem campeonato. Vem, dança comigo, vai ver que eu te esculacho. Sei que não dá pra ver, mas você vai ver que hoje não tem chocolate, nem de segunda a sexta-feira. Adianta treinar, acorda, Pedrinho, que hoje... De Erechim, Rio Grande do Sul, Pedro Henrique Dalmagro da Silva. Com filho tio grau de bacharel em educação física, pode exercer a profissão. De Pinhal Grande, Rio Grande do Sul, Sabrina Friedrich Stefanello. E não terá vergonha de ser feliz. Cantar e cantar. Com filho tio grau de bacharel em educação física, pode exercer a profissão. Que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita e é bonita. Viver
De Tupanciretã, Rio Grande do Sul, Tássila de Mendonça Camargo. Eu, professor Frederico Diniz Lima, coordenador do curso de Educação Física Bacharelado do Centro de Educação Física e de Esportes da Universidade Federal de Santa Maria, no uso de minhas atribuições legais e estatutárias, confiro o tio grau de bacharela em Educação Física, esperando que no exercício da profissão seja sempre fiel aos deveres da honra, da ciência e da fraternidade. Pode exercer a profissão. Aqui tua chaleira é quase no Calhauí. No pingo de arreio relincha na estrevaria. Quanto uma saracura vai cantando empoleirada. Escuto o grito do soro e lá no piquete relincha o ponto do ordilho. Na boca da noite me aparece o zurrilho. Vem mijar perto de casa pra esticar com a cachorrada. Agradecemos às autoridades do curso de Educação Física Bacharelado e convidamos as autoridades do curso de Educação Física Licenciatura para ocuparem os lugares na mesa de honra. Convidamos a formanda Caroline Silva de Freitas para prestar o juramento em nome dos formandos do curso de Educação Física Licenciatura. O juramento será acompanhado pela patronesse professora Leandra Costa da Costa. Solicitamos aos demais formandos que acompanhem o juramento em pé com a mão direita sobre o coração e repitam ao final do juramento a expressão "assim eu juro". Juro, pela minha fé e pela minha honra, e de acordo com os princípios éticos do profissional de educação física, exercer com dignidade, zelo e competência as minhas atividades profissionais no campo da educação infantil, fundamental, médio e superior, em prol da saúde e da educação. Lecionar os conteúdos do componente curricular, bem como orientar e promover ações na educação formal para prevenção, manutenção e promoção de saúde, atendendo determinações legais decorrentes da exclusividade desta profissão na prestação de serviços à sociedade neste campo, destacando o meu papel de educador, estimulando o desenvolvimento científico, tecnológico e humanístico, para um estilo de vida ativo saudável. Assim eu juro! Assim eu juro! Neste momento, procederemos à chamada nominal dos formandos do curso de Educação Física Licenciatura. O grau será outorgado pela coordenadora do curso, professora Luciane Sanchotene Etchepari. A entrega do diploma pela paraninfa, professora Daniele Rorato Sagrilo. E o cumprimento pela patronesse, professora Leandra Costa da Costa. Formandos da 107ª turma de Educação Física Licenciatura. De Tupanciretã, Rio Grande do Sul, Brendon Silveira da Silva Taborda. Pela graça estou sendo curado, pouco a pouco sendo transformado. Eu, professora Luciane Sanchotene Etchepari, coordenadora do curso de Educação Física Licenciatura do Centro de Educação Física e Desportos da Universidade Federal de Santa Maria, no uso de minhas atribuições legais e estatutárias, confiro-te o grau de licenciado em Educação Física, esperando que, no exercício da profissão, seja sempre fiel aos deveres da honra, da ciência e da fraternidade. Podes exercer a profissão. E me trouxe até
De Itanhaém, São Paulo, Caroline Silva de Freitas. A gente passa a entender melhor a vida quando encontro o verdadeiro amor. Cada escolha uma renúncia, isso é a vida. Estou lutando pra me recompor. Confiro-te o grau de licenciada em licenciatura. Podes exercer a profissão. A vida me ensinou a lutar pelo que é meu. O melhor presente Deus me deu. A vida me ensinou a lutar pelo que é meu. O melhor presente Deus me deu. A vida me ensinou a lutar pelo que é meu. O melhor presente Deus me deu. A vida me ensinou a lutar pelo que é meu. De São João do Polesine, Rio Grande do Sul, Fábio Brondani Dotu. Confiro-te, baixa um pouquinho. Confiro-te o grau de licenciado em Educação Física. Podes exercer a profissão. De Santo Augusto, Rio Grande do Sul, Isis Gomes Rosa. Ainda estou fugindo com todas as minhas bênçãos. Confiro-te o grau de licenciada em Educação Física. Podes exercer a profissão. De São Pedro do Sul, Rio Grande do Sul, Kellen Strebe Artman. Confiro-te o grau de licenciada em Educação Física. Podes exercer a profissão. De Santa Maria, Rio Grande do Sul, Otacílio Christian Belmonte Nascimento. Pra olhar pra trás tudo que passou, venho agradecer quem comigo estava. Eu, professora Luciane Sanchotene Etchepari, coordenadora do curso de Educação Física Licenciatura do Centro de Educação Física e Desportos da Universidade Federal de Santa Maria, no uso de minhas atribuições legais e estatutárias, confiro-te o grau de licenciado em Educação Física, esperando que, no exercício da profissão, seja sempre fiel aos deveres da honra, da ciência e da fraternidade. Podes exercer a profissão. Vejo vitórias e hoje eu olho pra trás. Convidamos a oradora
Elizabeth Lima Amaral Neves para proferir seu discurso em nome dos formados. Boa tarde a todos. Cumprimento as autoridades que compõem a mesa, professores, familiares, amigos e todos que acompanham essa cerimônia. Aos que dividem o teatro conosco hoje, sejam muito bem-vindos ao lugar que foi a nossa casa pelos últimos 4 anos ou mais. Foi aqui que aprendemos anatomia, biomecânica, didática, praticamente todos os esportes que vocês podem imaginar e mais uma infinidade de coisas. Mas também foi aqui que aprendemos sobre amizade, saudade, resiliência e muito sobre nós mesmos. Porque ao longo dessa caminhada, essas paredes testemunharam mais momentos das nossas vidas do que as paredes das nossas próprias casas. A educação física estuda o movimento humano. Aprendemos como uma criança dá os primeiros passos, como um atleta alcança o seu melhor desempenho, indo desde ensinar uma criança a correr e saltar, até auxiliar na qualidade de vida no envelhecimento. Mas talvez o maior aprendizado desses 4 anos não estivessem nos livros ou nas quadras. Pois enquanto estudávamos o movimento humano, nós, colegas, também estávamos em movimento constante. Entramos por essas portas cheios de sonhos, inseguranças e perguntas. Hoje saímos diferentes. Não porque deu tudo certo, mas porque aprendemos a seguir em frente mesmo quando as coisas davam errado. E convenhamos, nós temos motivos suficientes para acreditar que esse dia nunca chegaria. Enfrentamos um mundo pós-pandemia, enchente, surto de rotavírus, calendário acadêmico indo até janeiro, e inclusive foi uma experiência inenarrável ter aula na pista de atletismo do CEFD no calor de 45 graus que faz aqui em Santa Maria. Então, sinceramente, foi muito evento histórico para citar em um único discurso. Acho que essa turma já pode colocar no discurso especialista em adaptação às diversidades. Mesmo assim, todos os nossos passos, tropeços, os trabalhos entregues às pressas, os estágios, as provas, nos uniram hoje nesse destino em comum. Quando eu soube que iria discursar em nome dessa turma de formandos, eu fiquei imensamente feliz. Infelizmente, para mim, essa felicidade durou mais ou menos uns 30 segundos. Só que, quando eu me dei conta do peso de representar diferentes trajetórias, diferentes histórias em apenas alguns minutos, foi quando eu senti o peso dessa responsabilidade. Então, eu lembrei de uma imagem que me acompanha desde a infância. Minha avó fazia tapetes de fuxico. Para quem não sabe o que é como uma colcha de retalhos. Pequenos pedaços de tecido que sozinhos pareciam simples, mas que, quando unidos, formavam algo muito maior do que cada um deles seria sozinhos. Eu acho que a gente é um pouco assim. Somos feitos de pequenos fragmentos das pessoas que passaram por nossas vidas. Um pouco daqueles que acreditaram em nós quando nem nós acreditávamos. Um pouco dos que nos ensinaram, acolheram, dos que nos desafiaram e até dos que disseram as verdades mais difíceis de ouvir. Em essência, eu imagino que não somos nada mais do que as histórias que escutamos, os abraços que recebemos, as oportunidades que nos deram, e o amor daqueles que nos ensinaram a sonhar e ainda sonham conosco. Se essas pessoas estão aqui hoje ou vivem apenas em nossa memória, essa conquista também pertence a elas. E eu espero que hoje possamos demonstrar a nossa gratidão em poder dividir esse momento com todos vocês. Aos professores, nosso muito obrigada. Por cada aula, orientação, cada conversa no corredor ou puxão de orelha e, principalmente, por acreditar que formar profissionais vai muito além de apenas transmitir conhecimento. Muitos de nós deixamos nossas cidades e famílias para estar aqui. E vocês, mestres, sem perceberem, se tornaram parte da nossa família também. E isso só é possível chamar hoje vocês, colegas de profissão, porque vocês escolheram construir pontes entre o conhecimento e as pessoas, mostrando que ensinar é, antes de tudo, enxergar e acreditar no potencial de alguém. A educação física costuma ser lembrada pelos músculos, pelos esportes ou pela disciplina mais legal da escola.
Mas quem vive essa profissão sabe que ela é muito maior do que isso. Trabalhamos com sonhos, com autoestima, saúde. Aprendemos que uma única aula pode despertar confiança, ensinar respeito, promover inclusão e transformar a relação de uma criança consigo mesma e com os colegas. Nós temos o privilégio de ajudar as pessoas a reencontrarem movimentos que julgavam perdidos, a descobrirem capacidades que nem imaginavam possuir e, muitas vezes, acreditarem pela primeira vez ou novamente em si mesmas. Que nunca nos esqueçamos dessas responsabilidades. Porque, no fim das contas, talvez a maior lição que levamos desses 4 anos seja justamente essa. A vida nunca fica parada. Ela muda de direção, acelera, desacelera, nos derruba, nos faz levantar e nos coloca em movimento novamente. E talvez seja exatamente por isso que escolhemos a educação física. Porque acreditamos que o movimento fortalece um corpo, que devolve a esperança, mas que, acima de tudo, transforma pessoas. Hoje, recebemos um diploma. Amanhã, escrevemos a história que fará jus a ele. Que tenhamos coragem para dar os próximos passos, mesmo quando não soubermos exatamente para onde eles nos levarão. E que, futuramente, possamos olhar para trás com o mesmo orgulho com que olhamos este momento hoje. Parabéns, colegas. Que nunca deixemos de colocar o mundo em movimento. E como nos lembra o filme Pantera Negra, em tempos de crise, o sábio constrói pontes, enquanto o tolo constrói barreiras. E que essa seja a forma como escolhemos viver a nossa profissão, aproximando pessoas, transformando vidas e lembrando que ninguém chega longe sozinho. Muito obrigada. Convidamos todos e todas para acompanharem o vídeo de agradecimento e homenagem aos pais, familiares, amigos e amores. Was all yellow. Your skin, oh yeah, your skin bones turn into something beautiful. And you know I love you so. You know I love you so. Across for you. Convidamos a paraninfa, professora Daniele Rorato Sagrilo, para proferir seu discurso em nome dos paraninfos.
Boa tarde. Cumprimento o vice-reitor da Universidade Federal de Santa Maria, professor Tiago Bandeira Marquesan, e demais autoridades presentes. E saúdo também o professor Frederico Diniz Lima, paraninfo da turma bacharelado. Cumprimento as colegas e os colegas homenageados, as queridas mães, os pais, avós, convidadas e convidados. E de forma muito especial, cumprimento vocês, queridas formandas e queridos formandos. Primeiramente, gostaríamos de agradecer, do fundo do coração, o reconhecimento e a escolha para sermos paraninfa e paraninfo destas turmas. Obrigado por terem nos proporcionado o imenso prazer de compartilhar os espaços acadêmicos com vocês. Neste momento, um doce saudosismo dos nossos tempos juntos nos invade. Licenciatura. Como não lembrar da docência no estágio supervisionado 3? Aquele calor de 40 graus, numa escola municipal, né, Otacílio? Onde dávamos as mãos num círculo com as crianças para encaminhar a aula. Da Isis, feliz com o envolvimento da turma na vivência do slackline. Da Kelly e suas experiências tão ricas no ensino do mini-atletismo. Da Carol, literalmente desdobrando-se para dar conta da complexidade da inclusão. Do Fábio, com a iniciação a handebol. E do Brandon, com todo o seu repertório musical para explorar a potencialidade do imaginário no ensino das crianças. Bacharelado. Segundo o professor Frederico, a certeza da escolha como padrinho ocorreu pelas incontáveis conversas, tanto em sala de aula quanto na sua sala ou corredores. Sempre sobre a importância de se dedicarem e tentarem ser os melhores profissionais e pessoas que possam ser. Lembram que ele não sabia se tinham em casa alguém para ficar enchendo vocês para estudar? E que ele faria coro com essas pessoas? Da mesma forma que um dia o pai dele fez isso com ele e tardiamente entendeu que não era de jeito nenhum uma injeção, mas um estímulo para que ele se tornasse um excelente profissional. Vocês deixaram marcas profundas em nós. Nós, como docentes que vocês escolheram para representar este momento tão bonito de transição entre a formação inicial e a vida profissional, gostaríamos de incentivá-los em 5 aspectos fundamentais. Primeiro, estudem e aprendam sempre. Os desafios da carreira são muitos. Como argumenta a pesquisadora Celita Farel, precisamos durante toda a nossa trajetória de uma sólida base teórica, de rigor científico, de reflexão filosófica e de uma constante articulação entre teoria e prática. Mas, acima de tudo, precisamos ser pessoas sensíveis a nós mesmas e aos outros. Somos seres sociais e são as nossas relações que nos tornam verdadeiramente humanos. Seja na escola, no treinamento, no lazer ou na saúde, o trabalho é feito por pessoas e permeado pelo trabalho educativo, que perpassa o processo de ensinar e aprender com os outros e com nós mesmos. E conforme nos ensinou Paulo Freire, não há docência sem discência. Se convençam definitivamente que ensinar não é transferir conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua própria produção. Nós, professores, aprendemos muito com vocês. E nesse mesmo caminho, vocês ensinarão seus alunos e aprenderão muito com eles também. Segundo, objetivem perspectivas de vida e trabalho. Rubem Alves faz uma analogia importante
sobre profissionais que se parecem com remadores no porão de um barco. Todos estão suados de tanto remar e se parabenizam pela velocidade que imprimem à embarcação. Há apenas um problema: ninguém sabe para onde o barco está indo. Não aceitem apenas remar no automático. Sonhem, tenham objetivos de vida e trabalho. Vocês têm o direito de ser quem são. Sigam suas convicções, seus gostos e seus sorrisos. Terceiro, resistam às imposições da sociedade do cansaço. Equilibrem tempo de trabalho e tempo livre. A filósofa Marilena Chauí nos alerta que as pressões econômicas e sociais muitas vezes nos retiram o direito ao tempo de não trabalho e à virtude. Palavra que vem do latim virtus, que significa força e vigor, que é o tempo essencial para pensar e fruir da cultura, das ciências, das artes, fundamental para a emancipação humana. Como escreve Ricardo Antunes, em Sentidos do Trabalho, que possamos lutar por um trabalho cheio de sentido, mas também por uma vida autêntica, livre e autônoma fora dele. Afinal, não há como separar os sentidos do tempo livre e de trabalho. Quarto, tratem todas e todos com profunda humanidade. Lutem para que não haja hierarquia entre os seres humanos. Como nos ensina Bell Hooks, os espaços de vida nem sempre são fáceis, não são um paraíso. Todavia, o espaço do aprendizado é um lugar onde o paraíso pode ser construído. Como profissionais, resistam ativamente à normocorporalidade e à sua herança eugenista, aos padrões corporais excludentes e preconceituosos que historicamente tentaram ditar as normas do que pode ou não ser feito. Eduquem os meninos para que não odeiem as mulheres. Esse é um dever de todos nós. E como postula Djamila Ribeiro, ser antirracista é uma ação, um verbo e um compromisso diário, não apenas um adjetivo. Não negociem seus princípios educativos. Quinto, honrem a origem acadêmica, orgulhem-se da sua trajetória. Queridas formandas e queridos formandos, nunca esqueçam que vocês estudaram numa universidade pública, gratuita e de excelente qualidade. Uma UFSM que há 60 anos segue cumprindo a sua função social, sem temer aqueles que não toleram a educação como ferramenta de transformação social. Esta é a instituição que abriu as portas para inúmeras realizações. Mas chega de conselhos. Agora é a hora de deixar a emoção falar mais alto. Parabéns, mães, pais e responsáveis. Obrigada por confiar em seus filhos a nós. Nós, professores, tivemos o privilégio de encontrar tamanho carinho nestas turmas. Sejam muito felizes, minhas queridas e meus queridos. Façam sempre aquilo que faz o coração de vocês vibrar e os seus rostos sorrirem. Façam das suas vidas a sua obra-prima. Não deixem ninguém tomar as rédeas das suas vidas. Vocês sempre terão um lugar muito especial em nossos corações. E para finalizar, a pedido do professor Frederico, não há nada a temer, Mr. Morgan. Arrisque-se a acreditar que o amor existe e faça um ato de amor. Sigam e façam o seu melhor.
Convidamos o vice-reitor da Universidade Federal de Santa Maria, professor Tiago Bandeira Marquesan, para fazer seu discurso e o encerramento desta sessão solene de colação de grau. Boa tarde novamente. Faço uma deferência nesse momento, passando a palavra ao diretor do Centro de Educação Física e Desportos, professor Rosalvo Luiz Savitsky. Obrigado. O professor Tiago, nosso vice-reitor, no exercício da reitoria, gostaria de saudar os paraninfos, os patronos, os coordenadores de curso, professora Luciane, professor Fred, a qual eu publicamente, como diretor, estou fazendo uma homenagem para essas duas pessoas que conseguiram resolver a vida de vocês para vocês estarem hoje aqui. O professora Luciane e o professor Fred trabalharam incansadamente para que a vida de vocês dentro da universidade pudesse ser materializada. Obrigado e uma salva de palmas para esses dois professores, que eu considero os coordenadores as pessoas mais importantes que nós temos no curso, porque são eles, sim, que cuidam a vida dos nossos alunos. E nós só estamos na universidade porque vocês existiram, porque vocês existem, porque vocês estão lá. Então, professor Fred, professora Luciane, e gostaria de saudar também o professor Fábio, que fez quase todo o processo de mestrado e doutorado sozinho. Também nosso sinceros agradecimento por ter conseguido e preencher na data certa. Ontem nós terminamos e fizemos a publicação dos aprovados no mestrado e no doutorado da Educação Física, Movimento e Reabilitação. Obrigado, Fábio. Eu trouxe uma cola hoje, professor Tiago. E eu gostaria de fazer basicamente duas homenagens enquanto diretor, até porque esse é o meu último ato enquanto diretor, que eu termino meu mandato em novembro, e então, como formatura, vai ser o último ato, mas eu vou continuar vindo na formatura, porque se tem um momento que me deixa envaidecido enquanto professor, é esse ato de formar pessoas. E gostaria de dividir com os senhores pais, familiares, amigos e companheiros, toda essa sensação. Eu já tive a oportunidade de ter 3 vezes estar no lugar de vocês. Minhas 3 filhas, 2 se formaram na UFSM e uma na Unipampa. Mas naquela época a formatura era paga, muito cara. Hoje nós temos toda a colação de grau bancada pela universidade. Então, isso que a UFSM oferece. Senhores pais, tios, avós, namorados, namoradas, familiares e amigos dos formados, queremos, em nome do curso de Educação Física, em nome do Centro de Educação Física e Desportos da Universidade Federal de Santa Maria, agradecer a confiança em entregar seus filhos para que contribuíssemos com sua formação. É um ato de confiança e de responsabilidade. Vossos filhos são pessoas competentes e privilegiadas. Poucos jovens brasileiros, apenas 4% na faixa etária da idade deles, conseguem frequentar uma universidade pública, gratuita e de qualidade. Nesse sentido, comemorem mesmo, festejam a importância dessa data. Abram o melhor vinho, tomem a melhor cerveja, façam a melhor festa, porque isso é muito importante na vida de todos nós. Aproveitem, porque muitos estão, desses formados aqui,
o primeiro da família que está se formando numa universidade pública, gratuita e de qualidade e referenciada. Agora eu vou aos colegas. Queridos colegas, professores de educação física, hoje é uma data de muita importância na vida de todos e todas que aqui estão presentes e a tão sonhada colação de grau. Conquista que poucos brasileiros estão conseguindo. Diante dessa realidade, às vezes perversa, surge a pergunta: formar professores de educação física para quê? A sociedade hoje necessita de bons e competentes professores de educação física, que sejam criativos e inovadores, estimulando para que todas as pessoas exerçam o seu direito social do acesso e a permanência na prática da atividade física esportiva regular, na perspectiva crítica reflexiva da construção de sua vida futura, conscientes dos benefícios que esta atividade possa lhe trazer. Vocês estão habilitados e a República deu hoje para vocês uma licença. Na democracia, a República repassa essa responsabilidade para os coordenadores darem uma licença, mas não é para vocês fazer o que vocês querem. Vocês têm um compromisso ético de ser professor e ensinar as pessoas. A Universidade Federal de Santa Maria, através do Centro de Educação Física e Desportos, o CEFD, habilitou-os ao desempenho dessa profissão, a qual, com certeza, deverá sempre ser complementada com formação continuada, a especialização, o mestrado e o doutorado. Para isso, o retorno à universidade deve ser uma constante na vida profissional de vocês. Vocês escolheram ser professores. Vocês estão fazendo um pacto de estudar a vida toda. Eu estou bastante emocionado. Que a vida profissional de vocês seja pautada pela democracia, pela honestidade, pela ética, pelo profissionalismo e pelo respeito, nunca esquecendo a base que é as relações humanas. Hoje, ser ético no exercício profissional é uma exigência. Que o nosso ato educativo seja sempre na perspectiva de preparar, de estímulo, de construir, de refletir, de valorizar, de ressignificar e de oportunizar a todos. Eu estou terminando. Nunca me arrependi de ser professor de educação física. Estou nessa barca com muito orgulho e vou completar em março do ano que vem 50 anos de professor. Busquei vivê-la ao longo de minha vida com toda a dignidade possível. Por isso, envolvam-se, vivam com intensidade e responsabilidade social a profissão de professor. Lutem por uma sociedade mais humana e mais justa. Sejam felizes, não esqueçam da família. E eu pego um verso de um cancioneiro gaúcho. Feliz é o barqueiro que depois da pesca tem um lugar para voltar. Muito obrigado e sucesso a todos vocês. Professor Rosalvo, uma salva de palmas a ti, que completa agora em novembro 8 anos à frente do Centro de Educação Física e Desportos da Universidade Federal de Santa Maria. Toda a nossa homenagem por essa luta pela educação pública, gratuita, de qualidade, junto com todos os colegas docentes e técnicos administrativos em educação daquele centro de ensino. Parabéns, professor Rosalvo, a ti, uma salva de palmas. Cumprimento aqui
ao patrono, professor Fábio, também ao professor Frederico, cumprimento também a patronesse, professora Leandra, e a paraninfa, professora Daniele. Cumprimento aos homenageados e homenageadas, professor Gustavo, professor Lorenzo, professora Márcia, a professora Luciane Sanchotene, coordenadora do curso. Cumprimento a todos vocês, coordenadores, coordenadoras de curso, homenageados, paraninfos, paraninfas. Espero não ter esquecido nenhum nome. Somos a Universidade Federal de Santa Maria, senhoras e senhores. E é uma alegria tê-los e tê-las aqui. Somos uma universidade que é referência no ensino, na pesquisa e na extensão. Somos uma universidade de excelência, uma universidade pública, uma universidade que tem em sua essência a inclusão, a inovação e as experiências aqui vividas. Somos a universidade de todos vocês, aqui sentados e sentadas. Somos a universidade que procura fazer a diferença através de uma crença, que é a transformação através do conhecimento. Somos a universidade que serve 10.000 refeições nos seus restaurantes universitários diariamente e que serviu, no ano de 2025, 1,8 milhões de refeições em seus restaurantes universitários. Somos o maior hospital público do interior do estado referência, garantindo que 100% da população tenha acesso a um bem mais básico, que é a saúde. Somos a universidade que está na transformação do território. Quando está lá na escola, como bem citado aqui, transformando a vida de crianças e dando a noção de que sim, é possível um futuro mais justo e um desenvolvimento social mais orquestrado e menos dependente, muitas vezes, de forças econômicas e políticas. Somos uma universidade que acredita na transformação pelo conhecimento e para o conhecimento. E é por isso que nós, professores e técnicos administrativos em educação, trabalhamos todos os dias aqui nesta universidade. Esta universidade de excelência, senhoras e senhores, em um mundo em constante transformação, também tem grandes desafios. Talvez os nossos desafios sejam os desafios de vocês, formados e formadas hoje. Vivemos em um mundo, e se eu puder aqui fazer uma pausa e citar apenas um dos desafios, porque seriam tantos no mundo de hoje, vivemos em um mundo em que a inteligência artificial tem dominado as ações e muitas vezes, inclusive, as decisões. Mas não esqueçamos que cada um de nós sentados aqui, nestas cadeiras e nas cadeiras aqui, somos seres humanos que não fizemos upgrade. Não colocamos simplesmente um chip de computador ou trabalhamos numa velocidade de terabytes capaz de mudar a nossa essência como seres humanos. E aí entra a educação física. De saber que a educação física é fundamental para que os nossos jovens e nós mesmos não sejamos absorvidos pelo artificial. E desta forma não possamos viver o real, que é a qualidade de vida, que é o enfrentamento às diferenças, que é a socialização nos mais diferentes ambientes, e que a tela não nos dará esta característica e responsabilidade. É na educação física que eu encontro a força do jovem que transforma o seu corpo. Não do ponto de vista fisiculturista ou algo assim, se é que eu posso usar um termo dessa forma. Estético. Obrigado, professor Rosalvo. Mas do ponto de vista da transformação em qualidade de vida,
dentro do aspecto individual do que é qualidade de vida, mas ao mesmo tempo no desenvolvimento da pessoa e da pessoa que transforma os outros. Vocês serão as pessoas a transformar as outras pessoas e a educar as outras pessoas nesta transformação. A tecnologia nos ajuda, mas ela não é o foco da nossa vida. E quem está falando isso é o engenheiro eletricista desta universidade. O foco está nas pessoas e na qualidade de vida. E é dessa forma que nós acreditamos nas pessoas e na transformação. E por isso nos mantemos sempre como universidade, sim, de excelência em pesquisa, olhamos os rankings, olhamos sim os nossos rankings extensionistas, olhamos sim como uma universidade inovadora, olhamos sim como uma universidade educacional que tem rankings de coordenação de curso e outros mais. Mas, fundamentalmente, olhamos para a importância de cada um e cada uma que se forma aqui na universidade. Nessa grande colcha de retalhos, Elizabeth, que somos a colcha de retalhos do conhecimento. E é essa colcha de retalho do conhecimento que nós queremos entregar agora a toda esta sociedade. Por isso, senhoras e senhores, nessa grande instituição pública de excelência, nessa instituição brasileira de cada um de vocês, nessa instituição que considerar que, independente de qualquer ataque, desenvolvendo o seu papel do conhecimento e desenvolvimento e emancipação das pessoas através do conhecimento, é que nós finalizamos mais essa cerimônia de colação de grau do curso de Educação Física do Centro de Educação Física e Desportos da Universidade Federal de Santa Maria. Muito obrigado e eu declaro encerrada essa sessão solene. Senhoras e senhores, contagem regressiva para a comemoração oficial. 5, 4, 3, 2, 1. Solicitamos aos presentes que mantenham-se em seus lugares para que as autoridades e os homenageados acompanhem os formados até a saída, em ato simbólico ao início da vida profissional dos agora egressos da Universidade Federal de Santa Maria. Young Money, Nicki Minaj.